Agora, Putz. é para culminar nessa parte, chegamos nesse exato momento, que eu acho que é uma das principais coisas que nós temos que ter em mente para entender o ofício profético, sobretudo no caso dos profetas escritores ou profetas literários, como a gente conhece esses profetas que escreveram os textos bíblicos, tá bom? Que é o seguinte, os profetas, eles... Só um minutinho. Oi? Ah, tá. Os profetas, eles eram emissários internacionais enviados por Deus a Israel. Na verdade, é um paralelo que se faz com esse tipo de trabalho que existia de fato no Antigo Oriente Próximo. O que acontece? Imagine o seguinte: uma nação, ela ela dominou outra nação. Essa nação, que era uma nação poderosa, ela refúgio no poder daquela outra nação. Imaginem isso. Lembram quando eu falei para vocês da coalizão sírio-israelita? Que Judá, Israel, que é o reino do norte, e a Síria se juntaram para se rebelar contra a Síria. E para isso eles ameaçaram Judá para que Judá os apoiasse. Então o que o Judá faz? Judá busca refúgio na Síria. E com isso ele se torna, em um certo sentido, um vassalo da Síria. Que são esses? Que relação é essa de suzerania e vassalagem? É uma relação entre dois reinos, em que um rei é o senhor, o suzerano, e o outro rei é o súdito, vamos dizer assim, o servo, o vassalo do suzerano. No Antigo Oriente Próximo, mas não só no Antigo Oriente Próximo, isso vai acontecer também na Europa, muito tempo depois, essa relação de suzerania e vassalagem, ela era uma relação que envolvia um acordo, uma aliança entre essas duas nações. E esse tratado tinha estipulações. Esse tratado, em geral, começava com um prólogo histórico que dizia por que as coisas chegaram àquele ponto de estabelecer aquele tratado. Ele trazia ele elencava as testemunhas daquele tratado e trazia ali, então, o acordo. Basicamente, o suzerano protegeria o vassalo, o suzerano não atacaria o vassalo e protegeria ele dos ataques de outras nações. O vassalo seria leal, fiel e contribuiria financeiramente com o suzerano. Ele pagaria tributos ao suzerano, como também emprestaria mão de obra, enfim, qualquer coisa que fosse colocada naquele tratado. Isso acontecia entre os reinos daquela época. E quando, por exemplo, uma nação que tinha ali o seu suzerano, ela começava a se rebelar contra esse suzerano, o suzerano enviava um emissário. Esse emissário ia até o reino vassalo e entregava uma mensagem. Beleza. Agora, por que isso tem um paralelo na história de Deus com Israel? Porque a gente encontra paralelos muito significativos, não só no ofício dos profetas, mas também no próprio texto bíblico. Vocês não tiveram essa aula comigo. Na verdade, quem está aqui fez parte da turma anterior. Mas a turma anterior, e vocês devem ter ouvido dele, que o livro de Deuteronômio, ele é basicamente um tratado de suzerania e vassalagem entre Deus e o rei, na verdade não o rei, né, mas o povo que vai ser seu vassalo, que é o povo de Israel. E que com o advento da monarquia israelita, você pode entender que o rei de Israel então se torna um rei vassalo do suzerano Javé. Isso por quê?
quando eu falei para vocês sobre a questão dos tratados de suzerania e vassalagem do Antigo Oriente Próximo, o livro de Deuteronômio tem a sua estrutura muito similar a esses tratados. Ele tem um prólogo histórico, ele tem ali o chamado das testemunhas, os céus e a terra, ele tem ali depois as estipulações desse tratado e, por fim, as bênçãos e maldições de se a cumprir ou quebrar esse tratado. Então você tem isso tanto no texto bíblico, isso é uma característica da análise literária, uma característica que se percebe a partir de uma análise histórico-literária da forma do livro de Deuteronômio, e isso acontecendo no ofício dos próprios profetas, como a gente vai perceber aqui. Isso é importantíssimo para a gente entender, entender como interpretar os profetas. Então, beleza, deu para entender o paralelo entre a relação de uma nação suzerana e uma nação vassala, da relação de Deus suzerano com Israel, a nação vassala. Não deu para entender? Deus, ele é o soberano. Nesse paralelo, a gente pensa aí num Deus de um reino maior e mais poderoso. Toda vez que eu penso nisso, eu lembro da analogia do C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia, né? Porque Aslan é filho do imperador de Alemar. Então, como mais ou menos pensando em Nárnia, essa ideia de um rei poderoso que tem uma nação ali como sua nação vassala. É interessante pensar nisso também, porque Deus também é o suzerano das outras nações, embora essas outras nações não tenham um pacto estabelecido com Deus como Israel tinha, mas Deus não deixa de... Nossa, velho. Nossa. Na moral. O Wi-Fi tá funcionando pra vocês? Então, assim, embora Deus seja Deus da nação, tratado com Deus. A aliança que Israel tinha com Deus foi transgredida por essa nação vassala. Então, o que o suzerano Javé faz é enviar o seu emissário a Israel. E assim ele levanta profetas. E o que esses emissários fazem? A gente vai entender. Vamos lá. Primeiro, as similaridades terminológicas desse tipo de atividade política que havia ali no Antigo Oriente Próximo, né, dos emissários, com os profetas bíblicos. Primeiro, os profetas usam a expressão saber num sentido de experimentar a ira de Deus, ou a graça de Deus, ou a ira do seu suzerano. Vamos abrir em Isaías, capítulo 37, verso 20, para a gente ler um exemplo disso. Na verdade, no texto de Isaías, depois de receber uma mensagem de Isaías. Ó Senhor nosso Deus, agora livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus. Depois de receber uma mensagem do profeta, o rei faz uma oração que era uma linguagem comum ao trabalho desses emissários quando eles entregavam uma mensagem. Imagine só que o emissário saía da sua nação, chegava lá, e o que ele fazia basicamente era levantar um caso, um processo contra aquela nação e dizer, olha, nós temos esse tratado, vocês concordaram que vocês seriam nossos vassalos, nós os protegeríamos, nós cuidaríamos de vocês, nós daríamos paz a vocês, nós não o atacaríamos, mas você foi contra as leis do nosso tratado. Então, agora a gente precisa acertar as contas. E por isso vocês vão conhecer a mão de Deus, ou, na verdade, a mão do rei da nação que eles vieram. Então, depois de receber uma mensagem semelhante a essa, eles dizem que os reinos conheçam que só tu é o Senhor. Um outro exemplo, que é o de Ezequiel 38, 23.
Ezequiel profetizando contra Gog. Assim eu me engrandecerei, me santificarei, me tornarei conhecido aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Essa ideia de experimentar quem Deus é, quem o suzerano é, o seu poder, ou a sua graça e justiça, ou a sua justiça e sua ira, por exemplo. Vamos lá. A outra próxima característica de paralelo entre o trabalho dos profetas e o trabalho desses emissários é o uso da expressão contenda. Aqui no português, eu peguei a expressão contenda da Bíblia Revista e Atualizada. E essa expressão, no inglês, por exemplo, costumam utilizar a expressão lawsuit. O Richard Pratt, quando ele fala sobre esse assunto, ele fala sobre a ideia de um processo, de uma ação judicial, de um processo legal. Esse lawsuit, que é essa contenda. E é a ideia de que Deus está levantando um caso contra a sua nação. No sentido de apresentar ali as acusações, um processo diante da quebra do acordo. O acordo foi quebrado, então vai ser aberto um processo contra os vassalos. Jeremias 25, 31, como um exemplo. O estrondo chegará até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda contra as nações. Entrará em juízo com todo homem. Quanto aos ímpios, ele os entregará à espada, diz o Senhor. Essa é uma expressão judicial, uma expressão legal, e é uma expressão que, segundo os autores que eu consultei, era utilizada nesse ofício desses emissários internacionais. Terceiro ponto, a chamada de testemunhas. Isaías 1, versículo 2. Eu tenho a impressão que eu não tenho essa referência errada. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor disse, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. Vejam, os céus e a terra são as testemunhas de Deus no seu tratado com Israel. Suas principais testemunhas são a própria criação. Então, aqui Isaías levanta e chama as testemunhas, né? Olha, vocês que são testemunhas do nosso tratado, vejam bem, eles quebraram a corte, né? Um foco no povo, de modo similar aos que os emissários fariam. É uma outra característica que faz a gente interpretar os profetas como esses emissários enviados por Deus aos seus vassalos. A função desses emissários. No centro da profecia estava a ideia de que Javé é o grande rei sobre Israel, que é seu vassalo de acordo com um tratado. Primeiro, ele está em aliança com seu povo, essa aliança tem cláusulas e há necessidade, por causa da desobediência, de uma mediação entre Deus e seu povo. Isaías 6 mostra os paralelos entre o chamado profético. Tem um erro nesse slide, deixa eu ver se ele está certo. Entre o chamado profético e o envio de um emissário da parte do rei suzerano a seu vassalo. Primeiro, Isaías recebe sua mensagem do rei Javé, que está no seu trono, com o conselho real. Abra em Isaías 6 para a gente acompanhar isso no texto, para vocês perceberem. Embora seja um texto muito conhecido, né? Isaías 6. Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto ontem. Deus é rei, está sentado no seu trono. E o texto segue. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça.
Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou minha boca com a brasa e disse: agora isso tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí a gente tem aqui o rei fazendo um chamado por um voluntário para ser o seu emissário. E eu disse: aqui estou, envia-me. Então ele disse: vai e diz a este povo: ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. E aqui Deus envia, ele dá a missão do seu emissário, qual a informação, né, qual é a mensagem que o seu emissário vai levar. Torna o coração deste povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração e não se converta nem seja curado. Então eu disse: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam assoladas e fiquem sem habitantes, as casas sem moradores e a terra esteja completamente desolada. E o Senhor tenha lançado toda a população para longe dela e a terra esteja totalmente abandonada. Mas se ainda restar nela a 10ª parte, também será destruída, como o terebinto e o carvalho, que depois de derrubados ainda deixam o tronco. A santa semente é o seu toco. No tempo em que Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram para atacar Jerusalém, mas não conseguiram conquistar. E aí, em seguida, aqui no capítulo 7, a gente vai ver Isaías recebendo esse papel, né? Realizando esse papel em diante aí, ao longo do texto. Aqui a gente vê como acontece esse chamado de Isaías, muito semelhante ao que aconteceria numa corte. Você tem ali um reino que precisa receber um aviso do seu suzerano e Deus chama esse emissário. É interessante que Isaías ele se voluntaria como mensageiro e ele estava diante do conselho real de Deus ali, dos serafins, pensando, e a gente pensa nos seres celestiais como esses que levavam, representavam a Deus, levavam as mensagens de Deus, e o profeta como essa pessoa, esse humano que vai exercer essa tarefa entre o povo, né? De exercer de realizar um trabalho semelhante ao trabalho dos anjos. Agora, os profetas também poderiam se dirigir ao povo diretamente, aos sacerdotes, os outros profetas, outras nações, com mensagens positivas ou negativas. Como eu falei, ele é diferente dos profetas de cidade. Conclusões a respeito dessa primeira parte dessa aula, que são as perspectivas históricas da tradição profética. Primeiro, a terminologia para se referir aos profetas varia caso a caso, o que indica a extensão de suas funções. Segundo, a tradição profética é variada, há fases de desenvolvimento, mas também há continuidade. E terceiro, o coração do que significa ser profeta é a sua função teocrática como emissário do suzerano Javé. E é à luz dessa função principal que nós vamos ler os profetas do texto bíblico. Alguém tem alguma pergunta a respeito das perspectivas históricas? Ou alguma contribuição também, que são muito válidas. A Lorena está acompanhando a aula agora aqui comigo no escritório, para economizar nessa internet. Se tiver alguma pergunta, você fala, que eu repito aqui para o pessoal. E vocês? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Dou-lhe três. Vamos lá. Perspectiva literária. Essa aqui é uma segunda parte. Eu imagino que pode ser que fique alguma coisa para a aula que vem. Eu ia juntar as 3 aulas do Richard Pratt, né? Eu fiz alguns acréscimos a elas, mas eu ia juntar as 3 numa aula só, mas eu achei que ela ficou muito extensa para ser uma aula só, eu ia fazer 2, mas a minha ideia era terminar essa perspectiva literária aqui hoje ainda. Eu espero que a gente consiga. Vamos lá. Por quê?
falamos de perspectiva literária? Porque nós, quando falamos dos livros proféticos, nós estamos dizendo do que os profetas escritores deixaram redigido, né? Então a gente precisa entender o que significa, falar dos profetas enquanto textos proféticos. Há muitos profetas no Antigo Testamento, boa parte deles são registros que desconhecemos. É interessante o texto de 2 Crônicas 9:29, porque ele deixa isso muito claro. Ele fala o seguinte: Acasias... Não, deixei... Poxa vida, eu acho que eu anotei isso errado. Cadê? Anotei essa referência errada. Travou? Referência depois para vocês. Os profetas também estavam disponíveis no passado e a gente não tem esses textos mais na nossa Bíblia. Então, é claro que a gente não tem esse texto mais disponível. Eu vou achar esse versículo depois e aí eu mando para vocês no nosso grupo. Eu vou acrescentar ele aqui no slide para deixar isso bonitinho aqui para vocês. Mas vamos lá. Falei que eu vou acrescentar um texto. Então, é um versículo que fala sobre um outro livro que havia sido escrito e que hoje a gente não tem ele, e ele foi uma fonte aqui para o texto bíblico. Mas depois eu vou encontrar o versículo. Tá, beleza. Falando nesses profetas, né, que não foram escritores, a gente pode citar Natan, Gade, Aías, Miqueias, filho de Gemla, Elias, Eliseu. Essa aí é uma citação que eu fiz do Saião. Aqueles outros que deixaram os registros, eles são os que fazem parte do nosso cânon aqui, de Isaías a Malaquias. Esses são esses que a gente chama de profetas escritores ou profetas literários, que são com os quais nós vamos trabalhar. A gente pode categorizar esses profetas de um modo muito semelhante ao que a gente categorizou a tradição profética como um todo. Mas aqui, lembrando que a gente está recortando para falar só daqueles que escreveram. Então, em que sentido a gente diz isso? A gente pode falar sobre profetas que viveram antes do exílio, durante o exílio e após o exílio. Quando a gente fala de profetas, dos livros proféticos na Bíblia, vamos lembrar que é bom que a gente estude o Antigo Testamento, lembrando da divisão que ele tem na própria Bíblia hebraica. Isso nos ajuda a ter uma compreensão da teologia do Antigo Testamento em si. Então, lembrando que o texto hebraico ele é dividido em a lei, a Torá, os profetas, Ketuvim, e os escritos. Desculpa, os profetas Neviim e os escritos, Ketuvim. E os profetas na Torá, eles são divididos entre profetas anteriores e profetas posteriores. Os profetas anteriores vão de Josué até Reis. E os profetas posteriores são aqueles que nós conhecemos como profetas, como livros proféticos aqui na nossa Bíblia, que são os profetas maiores e os menores. No entanto, Daniel e Lamentações não estão entre os profetas do Antigo Testamento hebraico, mas sim entre os escritos. Eu acho que eu só coloquei Daniel aqui, né? Falar dos profetas em termos de pré-exílicos, e aí a gente tem praticamente todos os profetas, exceto incluindo Joel, que ainda é algo debatido. Nós temos os exílicos, que são Obadias, Ezequiel e Daniel, e os pós-exílicos, que são Ageu, Zacarias e Malaquias. Os outros, nós consideramos profetas que viveram antes do exílio, antes da Babilônia. Beleza, agora falando aqui do gênero profético. Quando a gente fala do gênero profético, a gente está dizendo como que os profetas escreveram. Porque isso eu acho que é algo importantíssimo assim, da gente ter em mente. E eu creio que todos vocês
já tenham tido contato com esse tipo de discussão, que é, a gente não pode ler um profeta como a gente lê um historiador. Não pode ser lido assim. A gente não pode ler uma profecia como se estivesse lendo um livro de história escrito no futuro. Uma profecia sobre o futuro como um livro de história escrito no futuro. Porque os profetas escreveram muito do seu material na forma de poesia. Só que a poesia dos profetas, diferente da poesia dos salmos, ela nem sempre é tão clara assim. Às vezes o profeta transita de poesia para prosa de uma forma que não deixa de ser prosaico. Em algumas Bíblias, não é o caso da Almeida 21, que é essa que eu tenho aqui, você vai ter os textos poéticos num espaçamento diferente. Ele tem uma diagramação diferente. A prosa vem escrita ocupando a linha inteira, mas quando chega num momento que é poesia, os versos são mais curtinhos, para demonstrar que aquilo ali é um verso poético. E assim, no caso dos profetas entre textos prosaicos, a gente tem uma escolha dos editores das nossas Bíblias modernas, eles vão analisar, graças a Deus, nós falamos de estudiosos muito bem preparados para isso, né? Mas lembrando que essa diferenciação aí é humana e moderna nos versos. O que a gente consegue fazer é entender quando um profeta está sendo mais poético ou menos poético a partir de 3 características. Primeiro, a densidade da estrutura textual, o uso de figuras de linguagem e a dependência de imagens. Na aula que eu dei para vocês sobre a linguagem poética, que foi na introdução aos livros poéticos, né, no módulo retrasado, né, antes de vocês estudarem com o Marcelo aí, eu falei um pouco para vocês sobre o que é isso. Então, só dando uma pincelada, primeiro, a estrutura poética hebraica, ela é uma estrutura muito concisa. Então, os versos são mais... você tem menos utilização de frases de transição, de conjunções, etc. Então, a gente vai ter versos que são mais curtos e mais diretos, e por isso o texto fica denso, porque é muita informação em poucas linhas. A outra característica... Então, assim, o que isso quer dizer? Você está lendo um texto profético e você começa a perceber que tem muita coisa acontecendo ali em poucas linhas e muita informação aparecendo, você já pode pressupor que você se deparou com um trecho poético do texto profético, né? Deixa eu pegar alguma coisa aqui para exemplificar isso para vocês. Acho que Obadias é um bom livro para dar de cara com poesia. Obadias 6, 7, 8. Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram procurados os seus tesouros ocultos, todos os seus aliados te levaram para fora do teu território, os que estavam em paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti, os que comem o teu pão põem uma armadilha debaixo de ti, não há entendimento em Edom. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Várias frases curtinhas falando de imagens diferentes, de cenas diferentes acontecendo aqui. Uma outra questão, que é o uso de figura de linguagem, que é o ponto B. A gente vê ele aqui também, olha só. Todos os teus aliados te levaram para fora do teu território. Não, desculpa, versículo 6. Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram procurados os seus tesouros ocultos. Aqui a gente tem um paralelismo, que é uma figura de linguagem extremamente comum, é a principal característica da poesia hebraica, na verdade. Então, quando você você dá de cara ali com um paralelismo, provavelmente você já está na poesia hebraica. Você vai ver isso, por exemplo, no Sermão do Monte, do Senhor Jesus, que é um sermão poético.
pelo menos nessa parte inicial, né, bem-aventurados são, aí você tem vários paralelos entre as bem-aventuranças, isso é poesia. Então aqui a gente tem uma poesia, que é uma figura de linguagem, tem várias outras figuras de linguagem, e a dependência de imagens. Deixa eu ver aqui. Os que comem o teu pão põem uma armadilha debaixo de ti. O que o Obadiah está dizendo aqui? Aquelas pessoas que você considera seus amigos, essas pessoas vão te trair. Ele diz isso como? Os que comem o teu pão põem armadilhas debaixo de ti. É uma imagem. Os hebreus conversam muito com imagens. E é interessante você pensar isso, porque pense só que a religião dos hebreus é a única religião do mundo, nesse tempo, que não tinha ídolos. Então, os hebreus eram um povo extremamente avesso à fabricação de imagens e ilustrações. Não que não houvesse imagens, o templo é adornado com figuras, mas a linguagem hebraica acaba incorporando essas ilustrações. Aquilo que nós faríamos com um filme, por exemplo, ou um livro de figuras, os hebreus fazem com a fala. E eles desenham isso na nossa frente. De modo que quando você lê Obadias, você vê alguém sentado na mesa, comendo o pão com a pessoa e ao mesmo tempo colocando uma armadilha debaixo do seu pé, e é através da reflexão sobre essa imagem que você entende o que o texto quer dizer. Isso é poesia hebraica. Então, à medida que esse tipo de coisa, a densidade da estrutura textual, o uso de figuras de linguagem, a dependência de imagens crescem, se acentuam no texto, você começa a perceber que você está andando em território poético. Isso é importante na interpretação dos textos proféticos. Agora, eu acho que eu não vou fazer essa leitura, queria, mas depois façam a leitura de Juízes 4 e Juízes 5. Vocês vão ver a mesma história narrada de forma prosaica e de forma poética. E aí vocês vão conseguir perceber um pouco mais essa ideia de um texto mais conciso, mais denso, com figuras de linguagem e imagens. Beleza? Beleza. A estaca entrando na cabeça do inimigo. Vamos lá. Quais os tipos de registro deixados pelos profetas? Quando a gente vai falando dos textos, dos profetas especificamente, talvez a gente entre nisso com um outro detalhe ali, em alguns exemplos, mas basicamente os profetas, escritores, deixaram os seguintes registros. Primeiro, relatos históricos. Vou abrir aqui esses textos que eu marquei, para a gente poder ter alguns... Se vocês quiserem abrir a Bíblia no livro de Amós, os exemplos são basicamente do livro de Amós. Relatos históricos, por exemplo, Amós 7, versículo 10. Então Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá suportar todas as suas palavras. Assim diz Amós. Jeroboão morrerá pela... Aqui, o texto de Amós está contando uma história. O que estava acontecendo naquela hora, quais foram os diálogos, o que rolou na história, propriamente dito. Geralmente, esses relatos históricos são dados em prosa, eles estabelecem o contexto histórico do livro ou da perícope, né? Às vezes você tem um discurso, e aí esse discurso ele é precedido por um relato histórico, e aí você vai entender em que contexto aquele discurso aconteceu, e eles costumam ensinar lições. O segundo tipo de registro que os profetas deixam são os discursos proféticos, que é basicamente a parte principal do texto, né? É quando você lê por exemplo, o texto de Obadias que a gente leu agora. O que o profeta disse? Qual foi o discurso dele? O terceiro tipo de registro deixado pelos profetas são declarações ao próprio Deus, orações, relatos de orações, que são geralmente em poesia. Vamos ler aqui Amós 4:13. Amós falando a respeito de Deus. Porque ele é quem forma os montes, cria o vento e diz ao homem o seu pensamento. Ele transforma a manhã em trevas e anda sobre os lugares altos da terra. O seu nome é Senhor, o Deus dos exércitos. Que é uma fala de louvor de Amós a Deus,
que tem aqui características poéticas, embora na minha Bíblia mesmo a gente não tenha isso designado. Outro tipo, agora falando dos... Primeiro, vamos lá. Os 3 tipos de registros são relatos históricos, discursos proféticos e declarações a Deus, basicamente. Falando dos relatos históricos agora. Eles são autobiográficos, como, por exemplo, 7:1 de Amós. O Senhor Deus me mostrou o seguinte: ele formava gafanhotos quando brotava a relva da primavera, depois da colheita do rei. Amós falando aqui em primeira pessoa, fazendo uma autobiografia, é o seu diário, em certo sentido. É ele dizendo, olha, eu vivi isso, tal coisa aconteceu comigo, então eu fui lá e fiz. Então, essa notícia chegou até mim, etc. e tal. São relatos autobiográficos. Mas um outro tipo de relato, e que em Amós é muito curioso, são relatos biográficos, que é o verso 10 que a gente leu. Então, Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, a terra não poderá suportar todas as suas palavras. Assim diz Amós: Jeroboão morrerá pela espada. É improvável que Amós estivesse falando sobre ele em terceira pessoa, como algumas pessoas fazem, sabe? Chegasse aqui e falasse, agora o Pablo vai explicar para vocês quais eram os tipos de relatos históricos dos profetas. É improvável que Amós fizesse isso, porque acabou de fazer. É necessário que a gente admita que há a possibilidade, baseado nessas evidências, e não só nessas, mas em outras que a gente vai falar no final dessa sessão da aula, que outras pessoas tenham colaborado com o material profético, né? Na sua redação final, pelo menos. Nós falamos dos tipos de relatos históricos, agora os tipos de discursos proféticos, que basicamente são as principais classificações que vão nos ajudar a entender o que os profetas dizem. O que é importante a gente ter em mente aqui? Quando a gente abre o livro de um profeta, é mais ou menos como se a gente abrisse a gaveta de um pastor e tirasse todos os sermões dele lá de dentro, grampeados, e começasse a ler um depois do outro. Pode não fazer muito sentido a relação entre eles. Porque você não sabe quando foi que esse pastor pregou aquele sermão ou aquele outro sermão. E quando você tenta encontrar uma sequência lógica entre eles, você pode dar com os burros na água, porque não existe entre eles, sem a mediação da história, sem que você saiba o que estava acontecendo. Então, primeiro, aqueles relatos que eu fiz, aquele resumo que eu fiz da história de Israel, Reino Unido, Reino Dividido, o problema sobre a Assíria, né, o julgamento sobre a Assíria, o julgamento sobre a Babilônia, o exílio, que é o julgamento sobre a Babilônia, e a restauração, nos ajuda a dar contexto. E tentar encontrar nos oráculos, separadamente, nos discursos, tentar separá-los e aí encontrar os seus locais na história pode nos ajudar a interpretá-los, embora não seja necessariamente, não seja sempre possível fazer isso, mas é bom que a gente tenha em mente que se nós lemos todos os capítulos de um livro de profeta em sequência, o senso lógico é muito semelhante a ler todos os salmos em sequência. Não funciona assim, não é uma história que a gente está lendo. Então, a classificação desses oráculos. O primeiro tipo são os oráculos de julgamento. Esses oráculos eles têm um modo padrão, mais ou menos. Claro que, quando eu falo de um modo padrão, não estou dizendo que obrigatoriamente todo oráculo de julgamento segue esse padrão. Mas, em geral, eles vão seguir majoritariamente essas etapas, que é uma introdução, uma apresentação, a fórmula do mensageiro, que quando o profeta diz assim, olha, ele introduz, ele interpela a nação, ele diz, vocês fizeram tal e tal coisa, e assim diz o Senhor, por causa disso, disso e disso, acontecerá isso, isso, isso. Esse assim diz o Senhor jurou, que é uma fórmula muitas vezes característica de um determinado profeta, acontece nesse momento. Então vem a intervenção de Deus, o que ele vai fazer e qual vai ser o resultado final. O modo simplificado disso é você pensar que tem uma introdução, a acusação e a sentença. Um exemplo disso é em Amós também. Amós 4, 1 e 2.
Ouvi essa palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, esmagais os necessitados e dizei aos seus senhores, trazei bebidas. Ó, ouvi essa palavra, uma introdução. Que estáis no monte, vaca de Bazã, né? Também, introdução. Que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados e dizei aos seus senhores trazer bebidas. Acusação. O Senhor teu Deus jurou pela sua santidade que virão dias, o Senhor Deus jurou pela sua santidade que virão dias em que vos levarão com ganchos e as últimas de vós com anzóis. Uma sentença. Isso aqui é um oráculo de julgamento, simplificado, né? Um outro tipo de oráculo é o oráculo de Ai, que ele é muito parecido com o oráculo de julgamento, só que ele começa com essa expressão Ai, que eu esqueci a expressão exata no hebraico, mas eu acho que é algo como Oi. E que pra gente é traduzido como Ai porque faz parte do nosso modo de dizer, né? Ai de você. A gente tem aqui Amós 5:18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que quereis este dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Ele é muito parecido com o anterior, mas ele tem essa característica especial. Um outro tipo de oráculo é o oráculo de arrependimento. Pegando aqui o texto de Isaías, é um tipo de oráculo que ele clama ao povo que se arrependa do caminho que ele está levando. Percebam que o oráculo de julgamento, ele também tem a intenção de trazer arrependimento. Mas essa intenção fica implícita. No oráculo de arrependimento, a gente lê algo como o seguinte: clama bem alto e não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão e a linhagem de Jacó os seus pecados. Ainda assim eles me procuram todo dia, têm prazer em conhecer os meus caminhos, como se fosse um povo que pratica justiça e que não abandonou a ordenança do seu Deus. Pedem-me juízos corretos, têm prazer em chegar a Deus. Porque jejuamos, dizem eles, e não atentas para isso? Porque nos humilhamos e tu não o sabes? No dia em que jejuais, cuidai dos vossos negócios e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Jejuais para brigas e rixas, para ferir e descompunir o pecador. Se quiserdes que a vossa voz se faça ouvir no alto, não jejueis como fazei hoje. Seria esse o jejum que escolhi? Um dia para que o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e deite-se em pano de saco e cinza? Chamarias isso de jejum e de dia aceitável ao Senhor? Por acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltes as cordas da maldade, que desfaças as ataduras da opressão, ponha em liberdade os oprimidos e despedaçes todo o jugo? Não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres, uma alva e a tua cura logo chegará. A tua justiça irá adiante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, aqui estou. Se tirares o jugo, o dedo acusador e o falar com falsidade do meio de ti. E se abrires a alma ao faminto e fartares o aflito, a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Vejam só, diferente do oráculo de julgamento, o oráculo de julgamento diria apenas essa parte aqui: jejuais para brigas, para ferirdes, compõe o pecador. Mas o oráculo de arrependimento ele continua: se quiseres que a voz se faça ouvir, que a vossa voz se faça ouvir no alto, não jejueis como fazei hoje. E aí ele diz o que fazer. Ele dá o caminho do arrependimento. Essa é a diferença entre esses oráculos. O outro tipo de oráculo são as causas, as contendas, as ações judiciais que Deus levanta contra o povo. E eles são muito parecidos também com os oráculos de julgamento, mas com uma diferença. Eles trazem as expressões legais do tribunal, a ideia de invocar testemunhas, do juiz, de Deus assentado no trono como juiz, de juízo, e costumam trazer a palavrinha hebraica que significa exatamente a ideia de uma contenda judicial, de uma contenda legal aí, que é a palavra rib. Vou fazer uma leitura rápida aqui em Miqueias, capítulo 6, para a gente ter uma noção disso.
Olha só. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa diante dos montes. A tua causa, Rib, diante dos montes. E as montanhas ouçam a tua voz. Ó montes e vós, fundamentos perpétuos da terra, ouvi a acusação do Senhor. A acusação que provavelmente seja causa também, Rib. Porque o Senhor tem uma acusação contra o seu povo e entrará em juízo contra Israel. Ó povo meu, que é que te fiz, em que te ofendi? Responde-me. Esse discurso que parece um julgamento em que Deus apresenta a sua causa, Deus apresenta a transgressão do povo e os diálogos acontecem mais ou menos como se fosse numa corte real. É também a característica aí dessas causas, desses oráculos, dessas contendas, dessas ações judiciais entre Deus e o povo. Por fim, um grande outro grupo é o grupo dos oráculos de salvação, que eles têm uma forma padrão de introdução, declaração e promessas futuras. E a gente tem aqui como um exemplo Jeremias 35. Jeremias 35, do 18. Vamos lá. Jeremias disse à família dos recabitas: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Porque obedeceste ao mandamento de vosso pai Jonadab, cumprindo todos os seus mandamentos e fazendo conforme tudo que vos ordenou, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Jamais deixará de haver algum descendente de Jonadab, filho de Recabe, que esteja sempre ao meu serviço. É um oráculo de bênção, um oráculo de salvação. Mas também há outros tipos de oráculos menos frequentes, como formas de disputa, quando os profetas discutem entre si. A gente vê Eliseu fazendo isso. Parábolas, a Torá profética, que é a instrução. E agora a gente fala dos tipos de declarações a Deus, que são os louvores, fazendo referência, já fiz uma leitura de um louvor anterior, de Amós, e também os lamentos, em Amós 5, 1 e 3. A gente vai ter um lamento de Amós, e a gente tem também todo um livro, que é o livro das Lamentações de Ezequiel, que é um livro de lamentos, né? Vamos ler o texto de Amós como uma referência para a gente aqui. Amós 5, de 1 a 3. Ouvi essa palavra que trago como lamento a respeito de vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, nunca mais se levantará. Está abandonada na sua terra, ninguém a levantará. Porque assim diz o Senhor Deus, na cidade da qual saem 1000, restarão 100, e naquela da qual saem 100, restarão 10 para a casa de Israel. O lamento do profeta Amós. Maravilha! É o último slide da aula. Isso aqui é só um comentário sobre a autoria profética, que eu acho que é interessante e importante. Usando Amós como exemplo, principalmente, vejam bem. O que a gente diz quando a gente diz que esses profetas foram profetas escritores? Olha só, a gente leu agora há pouco que Amós, ele tem, o capítulo 7 de Amós, por exemplo, tem um começo autobiográfico, Amós falando de si mesmo, e logo depois do versículo 10 você já tem uma narrativa biográfica de Amós, alguém contando a história de Amós. Não só isso, Amós começa, olha só, quando a gente lê aqui, Amós, capítulo 1, versículo 1, palavra de Amós, de Tecoa, sobre o que viu a respeito disso 2 anos antes do terremoto, no reinado de Uzias, rei de Judá. Amós vivia em Israel, reino do norte, mas ele cita primeiro Uzias, rei de Judá. Isso indica pra gente que quando esse livro foi compilado e publicado na sua versão final, isso foi feito no reino de Judá, porque o rei de Judá, ele é citado primeiro, o que indica que a compilação final do livro foi realizada num território sob o domínio desse rei, onde ele exercia a autoridade. E depois ele vai citar Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então,
Primeiro, o fato de haver narrativas autobiográficas e biográficas, em primeira e em terceira pessoa no livro de Amós, e também o fato de, embora Amós tenha exercido o ministério no norte, o livro ter sido compilado e finalizado e publicado em sua forma final no Reino do Sul, nos indicam a participação de outras pessoas nisso. Você pode pensar também que Jeremias tinha Baruque como seu assistente, e a gente pode pensar no trabalho de Baruque auxiliando Jeremias. Significa que quando a gente diz que um profeta é um escritor, a gente tem que pensar que há a possibilidade dos seus auxiliares, seus discípulos, terem compilado documentos dos profetas posteriormente. Imagina a possibilidade, por exemplo, de Amós ter redigido os seus discursos e parte dessas histórias, né? Eu falei com vocês da ideia do diário, e isso ter ficado com seus discípulos que deram uma forma final ao livro de Amós, e isso acontecer com outros profetas também. E também de haver outros relatos ali dos próprios discípulos contando a história de Amós. Algum discípulo que esteve com ele, ou de outros profetas, né, como Baruque esteve com Jeremias, eles fazerem relatos que são incluídos no livro desses profetas com inspiração do Espírito Santo de Deus. Isso é importantíssimo. Nós não estamos falando aqui de uma teoria crítica, semelhante às teorias liberais que nós temos hoje, que vão desconsiderar que não é possível haver predição do futuro. Porque, basicamente, é isso que acontece. Estudiosos críticos vão dizer, olha, não foi Amós que escreveu isso, porque senão ele teria que ter adivinhado o futuro e esse tipo de coisa não existe. Né? Ou não foi Isaías que escreveu isso, ou não foi Daniel que escreveu isso. O livro de Daniel, por ter profecias tão certeiras em alguns momentos, ele é considerado um documento do século II a.C., ou seja, um documento posterior ao cumprimento dessas profecias. Que é a ideia de uma profecia pós-acontecimento. Né? Escreve-se como se fosse uma profecia, mas na verdade não é. E não é isso que a gente pensa. Deus conduz os profetas, e na aula que vem, a gente falar da perspectiva temática dos profetas, a gente vai ter uma noção maior sobre isso, uma defesa maior disso. Pense que é Deus, o soberano, que inspira os profetas a dizer. E é Deus que tem controle de todas as histórias. Então não é um desafio para Deus saber o que vai acontecer no futuro. E um profeta inspirado por Deus não desafia essa lógica divina. Né? Alguém tem alguma pergunta? São 10 horas, a gente chegou até o final da nossa aula. Se alguém aí tem alguma dúvida a respeito dessa sessão, a respeito da literatura, que fala sobre a literatura profética de modo geral. É a hora, gente. Não, eu não tenho perguntas, não, só a que você tinha falado sobre o AI em hebraico, realmente é OI. Eu até mandei lá no grupo lá só essa contribuição. Beleza? Que legal, cara. Obrigado. Eu tenho muito tempo que eu não estudo hebraico, então eu vou voltar ao hebraico agora no semestre que vem, né? A gente vai pegar hebraico semestre que vem, né, Wagner? E aí eu volto a estudar. Legal, eu vi aqui no grupo. Pois no português, pra gente ver como ai, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Não? Então eu vou fazer uma oração pra gente terminar. Beleza? Pai, muito obrigado pela noite de hoje. Te agradeço porque o Senhor foi bondoso conosco, nos permitiu estarmos aqui, dedicarmos um tempo a aprender mais sobre a tua palavra, sobre a tua relação com o mundo, na pessoa dos seus profetas, na história do seu povo, no qual nós fomos enxertados mediante a graça derramada sobre nós por Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, por enviar o seu grande profeta, seu Filho,
Deus encarnado para nos salvar. Obrigado porque nós somos chamados a essa graça pela pregação do teu Evangelho. E por isso nós podemos desfrutar da bênção que é sermos filhos do Senhor, Deus. Muito obrigado mesmo pela adoção que recebemos em Cristo. Louvado seja o seu nome. Amém. Amém. Irmãos, eu não estou ouvindo vocês.